A paz do Senhor. Hoje nós falaremos a respeito de personalidades transformadas pelo fruto do Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela nos fala no Isaías 30, versículo 12, que Deus ele espera para ter misericórdia de nós. E ele se detém para ser compassivo conosco, porque ele é um Deus justo. Bem-aventurado todos aqueles que esperam nele. Nós aprendemos que Deus, ele é um Deus paciente. Ele espera. Ele tem paciência para que nós venhamos consertar os nossos caminhos, para que nós venhamos compreender que ele é um Deus que tem todo o poder e autoridade, que ele retém a vida nas suas mãos. E hoje nós vamos falar o que é paciência, né? Apesar que, se nosso Deus ele é um Deus paciente, através do fruto do Espírito Santo, ele quer nos ensinar a ser paciente. Mas o que é ter paciência ou ser paciente? Ter paciência ou ser paciente é você manter um equilíbrio, manter calma, serenidade diante de aflições, de dias difíceis, diante do próprio sofrimento. A palavra do Senhor nos fala a respeito de Moisés. E quando nós começamos a meditar na vida de Moisés, nós vemos que aquele homem, ele ficou 40 anos no deserto, vivendo com pessoas difíceis, mas a Bíblia fala que ele era manso e que ele teve paciência. A palavra nos fala a respeito de Jó, que também soube esperar, soube ter paciência, soube ser perseverante, e Deus o alcançou e mudou toda a sua vida, mudou o seu cativeiro. Então nós aprendemos com a palavra do Senhor que é possível ter paciência em dias difíceis, em momentos difíceis, em momentos de sofrimento. O Espírito Santo nos capacita através desse fruto a sermos pacientes, a termos paciência com o nosso semelhante, a parar um pouco a nossa vida tão corrida e sentar, conversar com calma, escutar. Quantas pessoas precisam somente serem ouvidas, e o Senhor quer nos ensinar isso, a parar, a descansar, a ser calmo e ouvir e compreender o que se passa com o nosso semelhante ou mesmo conosco, a perseverar diante de situações que para nós são difíceis ou situações que levam tempo para ser realizadas. Nós, nos dias atuais, nós queremos as coisas muito rápidas, e por isso essa inquietação dentro de nós. Mas o Espírito Santo nos capacita a esperar o tempo do Senhor. A Bíblia fala que há um tempo para plantar, que há um tempo para colher, mas tem um tempo de espera que a semente brota e nós possamos colher. Então paciência é isso, é perseverar com calma, com tranquilidade, com equilíbrio. Mas o contrário da paciência é o estresse. Estresse. Eu quero ler para vocês aqui o que é estresse. O contrário de paciência é estresse. Mas o que seria estresse? Estresse pode ser definido como um estado de alerta que o organismo deflagra ao se deparar com uma situação que requeira mais esforço e concentração. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós nos encontramos em uma situação que requer de nós mais concentração, que requer que nós estejamos alerta, então esse estresse, o nosso organismo manda um sinal para o nosso cérebro que algo está errado. E aí então vem esse estresse. O que seria esse estresse? É um hormônio que se chama adrenalina. E esse hormônio ele é lançado no nosso corpo. E aí nós ficamos em um estado de alerta. Como? Como uma mãe, vou dar um exemplo. Uma mãe, o filho chora. E naquele momento, o seu organismo lança então esse hormônio, e ela entende que o filho chorou e que ela precisa ir lá e pegar seu filho e colocar no colo e fazer com que ele se cale. Mas quando ele se cala, ela se normaliza, ou seja, ela volta para um estado normal. Então, esse estresse ele é bom. Mas quando esse estresse se perpetua, ou seja, quando nós trabalhamos demais, quando há responsabilidade demais, quando nós nos preocupamos demais,
Quando acontece algo na nossa vida que se perpetua por dias, meses e até anos, o nosso organismo entende que nós não precisamos descansar, que a gente não precisa dormir, que a gente tem que estar continuamente em um estado de alerta. E aí o que acontece? Nós nos sentimos cansados, fadigados, sobrecarregados. Muitas vezes a queda de cabelo, muitas vezes a caspa, são tantos os sintomas e muitas vezes nós nem percebemos que isso está acontecendo conosco, se nós não compreendemos o que é o estresse. É um estado de alerta contínuo, não consegue mais dormir. E quando eu não durmo, quando eu passo noites e noites sem dormir, eu perco aquele hormônio que se chama, nós costumamos falar que ele é o hormônio da alegria, e de repente vem lá a depressão. Nós precisamos estar alerta. E através do fruto do Espírito Santo, que se chama paciência, dessa porção do fruto do Espírito Santo, que é a paciência, que é a longanimidade, que é eu conseguir entender que Deus está no controle, é Deus através do Espírito Santo em mim, ministrar no meu coração essa paciência para me ter controle e equilíbrio, de entender que eu sou um ser humano, de entender que eu tenho que ter paciência comigo mesmo, de entender que o dia tem 24 horas, que aquilo que eu não consigo fazer hoje, eu faço amanhã. Eu tenho que entender isso na minha vida, porque às vezes nós mesmos nos cobramos demais, nós mesmos queremos fazer além da nossa força, e a palavra de Deus ela é tão clara. No livro de Salmos, capítulo 90, se não me engano, Moisés ele nos dá uma advertência muito grande. Ele nos dá um conselho, e eu amo esse conselho de Moisés. Ele fala assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance sabedoria. E o que é contar os meus dias? É viver um dia de cada vez. É entender que Deus me deu um presente que se chama dia, que se chama vida, que é o dia de hoje. É viver o dia de hoje com plenitude, com alegria, com satisfação, com o coração calmo, sereno, sabendo que Deus cuida de mim. A palavra de Deus ela fala desse jeito assim, que Deus dá para os seus enquanto dormem, enquanto descansam. Que de nada adianta eu me fadigar, eu comer pão de dores, eu me levantar de madrugada, trabalhar além da minha força, exigir de mim aquilo que eu não tenho condição de fazer. Há coisas que Deus nos dá o direito de fazer, Ele nos dá condição de fazer, mas há coisas que somente Ele pode fazer. E quando somente Deus pode fazer, que haja descanso no nosso coração, que nós venhamos a entender que Deus é soberano, que Ele tem para nós, sim, esse descanso. A Bíblia fala que Deus fez tudo. Ele falou, haja sol, haja, e haja, mas no sétimo dia Ele descansou. Querendo assim nos ensinar que nós também precisamos de descanso. Precisamos ter essa paciência, esse fruto tão maravilhoso do Espírito Santo, essa porção do fruto do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo venha trazer na minha e na sua vida essa quietude, essa tranquilidade, este equilíbrio para lidar com as situações, para se manter equilibrado em toda e qualquer situação. E para acabar, quero ler para vocês aqui na palavra, Tiago 5, versículo 10, nos fala assim: irmãos, tomais por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firme. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste o fim que lhe deu o Senhor? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tiago aqui, ele nos dá um conselho para que nós observemos o que o Senhor fez com seus profetas, como eles foram pacientes, como eles foram firmes, como eles foram perseverantes. E Jó, na sua perseverança, o que Deus fez na vida dele? Aí ele completa falando assim: porque Deus é misericordioso e compassivo, cheio de graça. Amém?